Boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais uma live. Estou muito feliz em estar fazendo essa semana do Método Poli. Nós estamos em plena semana do Método Poli. Olha só que cronograma bacana. Ontem nós botamos disponível a aula número 1 da semana do Método Poli. E hoje nós vamos fazer essa live com a mesma temática. A temática é uma grande oportunidade, natação para bebês. Amanhã, às 6 da manhã, será disponibilizada a segunda aula da semana do Método Poli. Elas estão gravadas e você pode assistir o horário que lhe convier, o que for melhor para você. E nessa segunda aula eu vou abordar erros comuns que os professores iniciantes de natação para bebês podem fazer e os acertos que vão levar você a trabalhar de forma estruturada, segura e rentável. Na quinta-feira, eu vou fazer outra live com o objetivo de responder a perguntas e respostas sobre essas duas aulas. A aula que eu liberei ontem e a aula que vai ser liberada amanhã. Só que em vez de ser às 20h30, nosso horário tradicional de terça-feira, eu vou fazer às 21 horas, um pouco mais tarde, para pegar o pessoal que fica até um pouco mais tarde no trabalho. Então, quinta-feira, uma live, perguntas e respostas sobre as duas aulas que já foram disponibilizadas, a de segunda e a de amanhã. Na sexta-feira, eu tenho mais uma aula disponibilizada e aí você terá a oportunidade de conhecer a estrutura do Método Poli. Uma aula também será disponibilizada às 6 da manhã e essas três aulas estão lá no site, na página da Semana do Método Poli. E no sábado, às 10 da manhã, eu vou fazer a última live que vai ser perguntas e respostas sobre a estrutura do Método Poli. Então eu estou muito feliz, tá? Caso você tenha se inscrito e não recebeu o e-mail, dá uma olhada na caixa de spam, nas promoções ou na lixeira. Coloca o nome lá, Método Poli, e procura o e-mail, porque é muito importante que você confirme o seu cadastro para poder entrar na minha lista e receber o material que eu disponibilizo. Porque com as leis hoje de proteção aos dados, você tem que autorizar para que eu possa mandar esse material. E uma vez você fazendo isso, entra na minha lista, mas todos os e-mails que eu mando tem um íconezinho que você pode sair dessa lista, tá? Então, fique bem à vontade, quer receber o material, dá uma olhada na caixa, quem fez a inscrição, dá uma olhada lá na caixa do e-mail, em promoções, talvez esteja nas promoções ou no spam, tá bem? Já tá sendo um sucesso, gente. 632 inscritos para essa semana do Método Poli. Eu tô muito feliz. É um sucesso total. E você sabe por que tá sendo um sucesso? Coloca aí, responde aí o pessoal que tá entrando, Beth, Emanuela, Aquatrene. Por que será que tá um sucesso? Digur Santos. Por que está um sucesso? Eu vou dizer por quê. Porque o mercado de natação para bebês infantil está bombando. O mercado de natação para bebê infantil está bombando. E é essa temática que nós vamos conversar. E na aula 1, que foi disponibilizada ontem, que você pode ter acesso, basta clicar no link da bio lá e se inscrever, eu chamo a atenção de 3 coisas. A primeira é que é um público, a natação de bebês infantil é um público que se renova, porque sempre tem crianças nascendo. A segunda questão é o número de piscinas disponível. Vocês sabiam que nós somos o segundo país com o maior número de piscinas? Então são condomínios, residências, academias, clubes que têm a possibilidade do profissional de natação de bebê trabalhar. E por fim, para fechar esse comprometimento com a natação, é
a questão dos afogamentos, uma triste realidade que os pais sabem dessa triste realidade e acabam buscando escolas, clubes ou profissional que venha a trabalhar para minimizar esse risco. Então, eu estou muito feliz. O meu objetivo com a semana e com esse canal é compartilhar a minha experiência para fortalecer a natação de bebês. E eu estou convidando uma pessoa que é uma das, se não, é uma das pessoas que mais fez e mais faz, que mais compartilha conhecimento, que mais em prol da natação para bebês e infantil, vou te chamar infantil, que é o Rafael. Eu tô te chamando aqui, Rafael. O Rafael, ele tem um currículo e uma experiência espetacular, fantástica que o mundo da natação me proporcionou. E ele foi gestor de academias, 25 anos gestor da academia, criador do Congresso Brasileiro de Natação Infantil, criador do INAT, trabalho incansável, Rafael, para a segurança aquática. Aqui tem conselho da ISA, International Swim School, participação importante na UNEM, criador do CIGEM, Simpósio Internacional de Gestão de Escolas e participação em diversos congressos. Já foi aqui Estados Unidos, Inglaterra, Grécia, Portugal, Argentina, Alemanha, Canadá, nossa, República Tcheca, Espanha, Panamá, Austrália, Cuba e México, e não foi a passeio, foi a trabalho, Rafael. Bem-vindo. Olha, estou muito feliz com a tua participação, que tu aceitasse estar aqui e compartilhar a tua experiência com a gente. Bom, primeiro, obrigado, Poli. Eu já vi que eu cometi um erro. Eu estou com um azul aqui de uma cor que você não gosta, né? Não, que é isso? Não, você como internacional... É o time que mais me dá alegria. Tudo bem. Então, que agora que eu olhei aqui, me vi e falei, estou de azul, devia estar com vermelho. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre natação infantil, principalmente quando a gente tem a oportunidade de trocar com um amigo como você. Rafael, assim, ó, eu vou te dizer que muito do meu sucesso eu devo ao INAT, a tua pessoa e a Sandra, tá? Porque vocês criaram esse congresso que, gente, aumentou a autoestima do profissional de natação infantil. É uma reunião de cabeças importantes, tu sempre traz gente de fora, e eu acredito que o meu livro foi um sucesso por causa do INAT, da participação de vocês. E digo mais, o que vocês disponibilizam de material de salvamento aquático, de segurança, não salvamento, desculpa, segurança aquática, de gestão. Olha, muito obrigado. Primeira pergunta seria, o que tu considera mais relevante na tua missão? Isso só pode ser uma missão, não pode ser vontade própria. Isso tem que ser uma coisa mais interna, mais forte do que... Me explica o que tu colocaria dessas coisas que tu fazes como top de missão, ou o que tu considera mais importante? Bom, primeiro, a questão do seu sucesso, acho que a gente... eu diria que a contribuição é muito pequena. A gente simplesmente tentou achar um canal que as pessoas pudessem, aquelas que têm para contribuir, pudessem ter acesso. A gente tentou e acabou dando certo. Então, acho que a gente fica feliz de ouvir isso, mas a parte principal quem faz é quem aproveita o espaço, né? O espaço está lá. E quem sabe, quem tem competência, acaba se aproveitando. E a gente é muito feliz porque, desde que a gente começou em 2000 eu vou tossir bastante, porque eu ainda estou com resto de gripe, e isso, quando eu começo a falar, começa a me dar esse acesso de tosse. Então, já peço desculpas. Bebe água. Mas está aqui, ó. Desde 2008, quando a gente começou, o objetivo era esse. E quando você
me pergunta o que é, realmente é uma missão de vida, né? Porque a minha carreira, a Sandra, sim, ela é devotada a isso desde pequena, desde que ela começou a nadar lá no SESI, com o Fontanelli, né, que foi a pessoa que lhe deu a oportunidade aos 15 anos, que tinha sido técnico dela, e aos 15 anos acabou dando a oportunidade para que ela fosse auxiliar dele. Naquela época ainda não era necessário ser profissional de educação física. Aí aos 18 ela viu que era isso que ela queria, foi para a faculdade de educação física e tal. E eu, quando a conheci, há mais de 30 anos atrás, eu me apaixonei também pela natação infantil, por ela e pela natação infantil. E aí, nesse sentido, a minha história, eu sou um profissional da área de marketing, né, que é a minha formação, comunicação social, marketing. Trabalhei 20 e tantos anos aí em empresas, e num determinado momento eu não estava satisfeito com a minha vida profissional. Não que ela não fosse boa, eu ganhava muito mais dinheiro naquela época do que hoje. Mas o dinheiro acaba não justificando. E aí, por tudo que foi acontecendo, acabou que em 2005, 2006, a gente já tinha a academia, eu resolvi, junto com a Sandra, falar, não, a Sandra me pediu, ó, vem aqui porque a gente está precisando, tal. Eu falei, só que o fato de estar só na academia, para mim, acho que não vai me preencher. E aí a gente começou a olhar, falando, então vamos internacionalizar o nosso trabalho, vamos ver o que tem lá fora, vamos começar a olhar, porque eu já sabia que a gente tinha uma coisa muito legal que a Sandra fazia, junto com a nossa equipe de professores, a quem a gente sempre agradece muito, porque a Sandra não fez sozinho tudo que ela fez, aos professores que trabalharam com a gente, principalmente a Karen, que era a nossa coordenadora de 20 e tantos anos. E quando a gente começou a ir lá fora, a primeira viagem que a gente fez, foi para os Estados Unidos, acontecia um congresso da Associação de Escolas de Natação dos Estados Unidos, que a gente se associou, né, foi a primeira escola de natação no Brasil a fazer isso, e aí também tinha um congresso da antiga WABC, que era World Aquatic Babies and Children, que seria a organização internacional que fazia os congressos. E quando eu vi aquilo lá, falei, poxa, Sandra, a gente pode fazer isso no Brasil. E a Sandra já tinha feito isso em 91, ela já tinha ajudado a organizar um congresso, ela sempre falava nisso, que era uma oportunidade legal quando a gente tivesse possibilidade. Aí juntou isso, e juntou com um outro fator, que essa viagem para mim foi marcante, foi a questão da segurança aquática. Porque eu olhei no congresso, olhei o que as escolas estavam fazendo, e o que a gente fazia, modestamente, era top lá fora, era top no que a gente viu. Não só o que a gente fazia, em geral o Brasil, mas tinha uma coisa que a gente falhava muito, que era a questão da segurança aquática. Era um esforço muito individual. Você tinha, sei lá, a Denise em São Luís Maranhão, que fazia um trabalho legal, o Amaral, que fazia alguma coisa lá em Curitiba, a gente fazia alguma coisa, outras escolas faziam, mas eram esforços muito pontuais. E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso é alguma coisa que realmente a gente teria que fazer. E ali, naquele momento, ou naquela situação, não foi um exato momento, eu e a Sandra, a gente percebeu que talvez fosse a nossa contribuição. Aí eu, junto com aquilo que eu tinha falado, olha, quando eu estava bem empregado, ganhando um bom dinheiro, faltava alguma coisa. Quando eu descobri isso, aí a gente começou a criar. Fizemos o congresso e, a partir daí, a coisa foi embora. Velho, eu vou tentar seguir aí, mas levando para o mercado, que hoje a nossa conversa é a natação para bebês como uma oportunidade para o profissional de educação física, né? E tu falasse aí do congresso e tu falasse também da questão de segurança aquática. Mas eu vou tentar seguir alguns passos de um material que tu disponibiliza, que são os 11 frames, natação para bebê infantil em 11 frames, um material que eu recomendo que todos vocês baixem, está no site do INAT, disponível gratuitamente, como todo o material do INAT está lá disponível, vale a pena baixar. E o primeiro frame é o Quarteto Fantástico.
segurança, começa com um S de segurança, educação, desenvolvimento e diversão. Tu sabe que eu tenho usado, e eu não tinha visto esse material, e eu tenho usado muito essa abordagem. E eu me encantei com o que eu li. E tu acha que o mercado como um todo, profissionais, academia, quem faz equipamentos, deveria ter esse olhar do SED? Sim. Eu escrevi isso em 2019 como uma forma de ajudar aquelas escolas de natação e os profissionais que queriam fazer um planejamento. Mas o material, ele tem muito ainda que pode ser utilizado. Rafael, eu li hoje ele extremamente atual. Extremamente atual. Para mim caiu, eu tenho usado segurança, não diversão, não educação, mas desenvolvimento, diversão e segurança, né? E eu acho que é isso aí que a gente tem que levantar essa bandeira e sincronizar com os outros profissionais para fortalecer um discurso. Sim, então, o objetivo é exatamente esse, porque para escrever isso, não é que eu sentei, hoje está muito em voga a ciência, eu acredito muito na ciência, a gente busca muito isso, mas isso aqui é muito empírico, e ele é resultado, um empírico, mas um empírico embasado, ele é resultado de todas as viagens que a gente fez, são, sei lá, mais de 30 viagens internacionais nos últimos 10 anos, visitas a dezenas de escolas de natação fora e aqui no Brasil, conversa com muita gente quase que diariamente sobre isso, com professor, com proprietário. E quando a gente chegou no SED, por quê? Primeira coisa, eu chamo que o profissional contemporâneo de natação, se ele não tiver focado nesses 4 pontos, alguém pode ter 3, mas se ele não tiver focado com um olhar multidisciplinar, ele vai estar fora do processo. Então, segurança é fundamental, porque, querendo ou não, nós estamos falando de água. A água não é um ambiente natural. O pai, normalmente, ou o adulto que vai aprender a nadar, ou a criança que vai aprender a nadar, ele vai por uma questão de segurança, medo, ele precisa ganhar confiança com aquilo. Mas a segurança, ela precisa ficar efetivada na cabeça das pessoas, que não é simplesmente o saber nadar. Saber nadar é uma das camadas de proteção, que é uma coisa muito mais abrangente do que isso. Então a gente tem que falar de segurança aquática, tratar de segurança aquática toda aula. Mas eu vou dar exercício de segurança aquática toda aula? Não necessariamente. Mas dar uma dica de segurança aquática toda aula, sim. Falar para a criança não correr ao redor da piscina e conscientizá-la disso é segurança aquática. É isso que a gente precisa entender. Então, o S de segurança é fundamental. Quando a gente fala de educação, a gente está falando, eu não estou querendo transformar a escola de natação numa escola tradicional ou entrar em matérias de pré-escola, mas a gente pode dar conceitos, sim, de educação, conceitos básicos de que a criança saiba respeitar o seu momento, que na turma ela saiba esperar a sua vez, que ela saiba falar muito obrigado, dar licença, isso é questão de educação. Eu posso falar também de educação ambiental, eu posso dar alguns exemplos, eu posso fazer eventos com relação a isso. Então, esse seria esse conceito. Desculpa. Quando a gente está falando de desenvolvimento, é a base, porque hoje a gente já tem na nossa escola, quando faz 2 anos que a gente vendeu, a gente já tinha pais que estavam procurando a gente, principalmente em bebês, que a gente chamava de 0 a 3 anos, eles já vinham com a questão do desenvolvimento da criança. A segurança, sim, mas eu quero que meu filho se desenvolva, porque esses 3 primeiros anos é uma fase extraordinária. Os 6 primeiros anos, então, vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, eu não sou um especialista nisso. Porém, se a gente souber aproveitar as aulas de natação, sabendo os porquês dos exercícios, né? Não simplesmente brincar pelo brincar, mas sabendo o porquê eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo com que eu ajude
no desenvolvimento da criança, que eu potencialize determinadas conexões cerebrais. Então, tem todo um processo. E a diversão é o caldo que dá em tudo isso, né? A diversão é o que move. A criança, o prazer é com que faz com que a criança queira fazer, ou que o adulto queira fazer. E o querer fazer é fundamental para que você tenha um aprendizado. Eu acho que espetacular. Então, eu vou até repetir, porque eu acho tão importante que os nossos colegas aí entendam esse conceito. SED, segurança, educação, desenvolvimento e diversão. Todas as nossas ações têm que estar voltadas para esses componentes. Um exercício, ele tem todos esses componentes, eles têm que estar pensados numa questão educativa, ele tem que ter uma sequência, ele tem que ter segurança, ele tem que ter uma base pedagógica por trás, ele tem que respeitar a criança em desenvolvimento e ela tem que gostar de fazer para querer fazer de novo. Nota 10. Eu vou passar adiante, já que a gente falou que eu acho que isso, de uma certa forma, é uma linguagem que eu gostaria de passar para todos os colegas e invocar que vão atrás desse material e que busquem a ideia de, sempre que se comunicar com pais, sempre que se comunicar com as mídias, sempre que tiver a oportunidade de falar que a natação é segurança, educação, desenvolvimento e diversão. É muito bom e a gente ainda salva vidas, pelo amor de Deus. Exatamente. Agora, eu vou chamar a atenção dos frames lá, Rafael, mas eu não vou seguir na mesma ordem. Porque como o nosso objetivo é falar do mercado, né? Sim. E a oportunidade que é a natação para bebês, tu no frame 3 tu chama Aquamans e Aquawomans, os personal trainers. E a gente tem observado como tu vê o personal trainer. Eu queria saber assim, qual o percentual de personal trainer que vai no congresso. Tá bombando isso. Está crescendo. Então, eu chamo de personal aquático, né? Nem coloco o trainer aí, porque o trainer está ligado a treinamento. Eu acho que a gente até é um processo mais educativo, e aí a gente poderia ter um outro momento, uma discussão de formação e todo um processo que eu acredito que a escola de natação ela tem que estar separada do fitness, é uma outra história, é um outro profissional. Concordo plenamente em profissional aquático. Ok, então, o que acontece? É uma coisa que já existe há muitos anos. A gente tem a Juliana no nosso grupo, a Juliana faz isso há dezenas também ela vai ficar brava, mas já faz há um bom tempo. Quando isso não era moda, era normal você fazer isso. Lá fora, no exterior, existe muito isso, né? Aula individual, aula privada. Em algumas escolas no Rio de Janeiro, em outros locais, isso também existe dentro da escola de natação como aula privada, né? Então você coloca lá. O que eu estou falando é que, eu estou observando já há algum tempo o crescimento dos personagens aquáticos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que é um profissional que gosta da água, ele gosta. Ele vive para isso, então, normalmente, ele não se importa em dar muitas aulas dentro da piscina. Né? E uma segunda coisa é que é uma forma de remuneração melhor, né? Porque aí a gente pode entrar num outro aspecto, que a escola de natação não paga da melhor forma possível, porque também não consegue receber. Então, é um problema muito intrincado. Mas tem a estabilidade, né, Rafael? Então... Por outro lado, o personal aquático, normalmente, ele quer também estar ligado a uma escola de natação, porque ele sabe que ali ele tem o certo. Você ser um personal aquático somente, você é um empreendedor individual, que você está ali, que pode ter hoje e amanhã você pode não ter. E então, pode torcer um pé e não poder ir trabalhar. Exatamente. Por isso que eu acho que, inclusive, que o personal aquático e a escola de natação, eles não são inimigos. Eles têm coisas que eles têm que se ajustar para aproveitar as forças de cada um. Então, eu vejo no futuro Por isso que eu comentei o SED, da importância de nós unificarmos um discurso.
Porque eu acho que Sim. nós somos, eu concordo contigo, nós somos complementares. Totalmente. Eu não vejo como uma concorrência assim, só para quem não consegue enxergar a potencialidade. Hoje que a gente está indo para o mundo, para uma economia colaborativa, não há como você já, o teu concorrente do lado, uma escola de natação do lado, você não pode olhar como um inimigo, você tem que olhar como alguém que vai, de alguma maneira, se fizer um bom trabalho, te ajudar. Né? Claro. E se você puder se juntar a ele, você vai fazer o mercado ser mais forte. E sobra para todo mundo. E eu queria chegar num ponto que é muito importante. O Brasil tem entre 2,5 milhões e 3 milhões de piscinas. É um número que a ANAP fala, que é a Associação dos Fabricantes de Piscina, diz que tem entre 70 e 100 mil piscinas novas todo ano. O segundo semestre do ano passado explodiu de venda de piscinas, sabia disso? Claro, porque as pessoas não tinham como, não tinham o que fazer. Lazer em casa. Exatamente. Então, isso, hoje está mais barato você aquecer uma piscina. Os condomínios que hoje não saem um condomínio de prédios ou de casa, nas grandes e médias cidades do Brasil, em que você não tenha piscina. Ao mesmo tempo que isso há riscos às crianças, e acende a luz para os pais. Nossa, eu preciso fazer com que meu filho saiba nadar, porque ele pode ir para a piscina aqui. É uma questão social também. Uma criança hoje que não sabe nadar, ela é excluída de muitas coisas. A gente não percebe, mas isso acontece, porque o pai acaba não deixando ir, porque tem piscina, não pode, é complicado. Então, você junta todas essas coisas, uma série de piscinas, as piscinas começam a ser aquecidas, profissionais mais especializados e que gostam da água, por isso o crescimento dos personagens aquáticos. No último congresso, você me perguntou, a gente já devia estar na faixa de quase 17% dos profissionais lá, só personagens aquáticos. Não estou falando personal, que tem duas coisas. É gente que só trabalha como personal, o que é muita coisa, né? E o crescimento deve ser ainda mais explosivo. Eu concordo, eu também levanto a bandeira das escolas de natação e a principal bandeira que eu levanto é a questão da qualificação profissional, que é o método Poli, querendo ou não, é o meu foco. Eu tenho uma missão de compartilhar a minha experiência, os meus livros, tenho a missão de seguir compartilhando essas experiências, mas também é um negócio, né? E a qualificação, para mim, é fundamental. Para mim, fez diferença. E agora, eu vejo o frame 4 do teu trabalho que fala em gargalo, engasgo mercado. E que é o que... o meu discurso, Rafael, é que a universidade não prepara, porque não tem a cadeira específica. Então, esse profissional tem que buscar o congresso. Eu criei o meu nome no mercado, dando cursos em congressos como ENAF, Fitness Brasil, Brasília Capital Fitness, Santa Mônica no Rio. Por quê? Porque não existia na faculdade. Então, para a nossa audiência, eu tenho 6 pilares que eu acho que o profissional deve buscar informações, que é a estrutura, a técnica, a água, a criança em desenvolvimento, a aula e a família. Eu acho que esses são os pilares da natação para bebês, que é o que eu trabalho. Agora, vocês criaram a roda da evolução profissional, né? Então, para mim, a gente sim entrelaça a questão da formação que eu queria chamar a atenção. Essa oportunidade que nós estamos falando, que o Rafael está falando, ela é para quem é qualificado, porque senão tu vai queimar o filme pegando um bebê e botando em risco. Tá? Sem dúvida nenhuma. Qual o papel que tu vê no INAT nesse contexto todo? A importância desse congresso, o papel, como é que vocês pensam o INAT referente a essa questão da dificuldade
que as academias, clubes e o próprio personal aquático têm de buscar informação. Então, esse é um ponto. Quando a gente fala em formação do profissional, e aqui no Brasil a gente tem uma coisa que eu acho muito boa, que é a obrigatoriedade de ser um profissional de educação física, porém, o lado ruim, por isso que eu digo que vai ter um gargalo no futuro, é que hoje, se você pegar de todos os, sei lá, 300 mil, 400 mil profissionais que estão formados, ou um pouco mais, quantos se dedicam à água? Quantos querem se dedicar à água? Né? Então, é um número muito menor, 10%, 15%. Depois disso, dentro da faculdade, o currículo da faculdade, a forma como ele é feito, a natação é uma cadeira que fica lá num canto, que, sei lá, tem 20 horas, 30 horas, 40 horas, eu não sei quanto tem, talvez uma ou outra, como a FMU, outras. Eu estou citando a FMU porque é a que eu conheço um pouco mais, que tem uma dedicação maior. O profissional não sai formado. E o mercado, por outro lado, a demanda por professores de natação, ela é crescente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Natação para bebês, como exemplo, a China começou há 10 anos e está explodindo. E lá não exige uma formação específica. Nos Estados Unidos também não exige, são cursos bem menores. E eles também têm problema de mão de obra lá. No Brasil, especificamente, como a gente tem essa obrigatoriedade de ser um profissional de educação física, como é que nós vamos dar suporte? Já eleva um pouco, né? Já é ainda mais difícil, porque não é qualquer pessoa que pode fazer, o que também é muito bom. O que dá uma caracterização... Desculpa, que dá uma caracterização que a gente vê nos congressos internacionais, que o profissional brasileiro é muito valorizado. Porque quando eles percebem o que é feito aqui no Brasil, eles falam, não, peraí, mas vocês estão falando sobre isso, sobre desenvolvimento, sobre psicomotricidade, sobre neuro qualquer coisa, vocês já estão nesse nível, e lá fora, eles agora que começam a entrar nesse tipo de coisa, né? Porém, para chegar nisso, nós temos que estudar. E para estudar, por isso que a gente acabou criando um congresso, a gente precisa ter um local, ou locais, ou eventos, ou grupos, ou pessoas que façam isso. Porque a faculdade não dá. E tem o curso de pós-graduação, mas quando você vai na pós-graduação de atividades aquáticas, é legal. Mas quanto tem de cadeira da natação infantil? É pouco também. Hoje, para você dar aula para um bebê ou uma criança, se você não conhecer o desenvolvimento infantil muito bem, você não consegue dar aula. E quanto você teve disso na faculdade? Olha aqui, ó. A Shirley está dizendo que é uma dificuldade enorme de conseguir estagiário para água. Eles não enxergam esse nicho. Né? Isso. Essa é uma problemática que agora, em função da pandemia, um pouco antes já estava acontecendo. O mercado, o que eu falo, é que ele vai craquelar. Craquelar é um termo que eu estou usando, que é para quem, as mulheres ou alguns homens, sei lá, quem está mais habituado com maquiagem, sabe que craquelar é quando a maquiagem ela quebra, né? E ela quebra em pequenos pedaços. O mercado, ele está fazendo isso. O mercado fitness está fazendo isso. Então, você vê estúdio daqui, não sei o que lá. E a natação acabou entrando nisso. A natação que, lá na década de 90, a escola de natação era uma coisa independente, no final da década de 90, começo dos anos 2000, ela se transformou em academia também. Agora, ela volta a ser uma coisa independente. E aí vai ter uma especialização de escola de natação, que vai estar mais voltada para a criança, aí você vai ter atividades aquáticas, que pode ser tudo, de água, e essa especialização vai demandar profissionais especializados. Então, isso tudo vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma que em 5 anos o mercado vai ser muito diferente do que é hoje. E o profissional que tiver habilitado para isso, a demanda vai existir. Os pais, com a pandemia, perceberam a falta que uma atividade física faz, em especial a natação. Quantos professores que estão aqui perceberam como as crianças voltaram? As crianças voltaram doidas, porque elas precisavam de atividade. Algumas regrediram, outras
pela alegria, Socialização. até progredir. Porque estavam tendo um espaço. E a natação se provou extremamente importante na vida dessas pessoas, e os pais começaram a valorizar mais. O importante é que o profissional entenda que esse é um mercado fantástico. Na minha opinião, deve ser da área da educação física, se não for o melhor, um dos melhores potenciais para você se aprimorar. Porém, não é um mercado em que a pessoa não gosta de estudar. Se a pessoa não se especializar, ela não vai para frente. Tá. Eu tenho algumas colocações para falar aqui. Tu falasse, na verdade, lá no teu material, tu tem o frame 5, tu fala em retrofit das escolas de natação, de volta Isso. para o futuro, é exatamente o que tu falasse agora. E nós tivemos uma colega aqui que eu anotei, que passou, que natação é necessário conhecimento, mas, acima de tudo, amor pelo que faz. Em tudo, tá, Verônica? Em tudo a gente precisa ter amor e comprometimento. E, no caso, eu não posso perder essa oportunidade de dizer que o método Poli é uma das opções para o pessoal tentar se qualificar e qualificar equipes. Tá? Não podia deixar passar essa aqui, né? Se me permite só falar uma coisa para a Verônica. Assim, na experiência que eu tenho, desses anos todos, mais de 30 anos acompanhando isso, o professor de natação, uma das características que ele tem é isso. É um dos profissionais que mais são apaixonados por aquilo que fazem. Então, por isso que quando eu chamo de personal... o personal aquático. Por isso que o personal aquático, o Aquawoman, o Aquaman lá, eles são pessoas apaixonadas. E isso transborda, porque você trabalha com um negócio que, primeiro, você trabalha com pessoas, com crianças, a maioria, mesmo com idoso, que é muito interessante, e você trabalha num ambiente que é a água é envolvente, a água ela troca energia, ela te renova a cada dia. Então, é algo que o amor à profissão, sem dúvida, que quem não gostar de dar aula de natação está na coisa errada, procura outra coisa, e não tem nada de errado. Mas se você não tiver isso, vai fazer outra coisa, porque não nessa área você não vai se criar. Ó, é isso aí, Verônica, 19 anos de trabalho com muita energia, perfeito. Olha só, pessoal. E lá nos prêmios do Rafael, eu adorei, eu anotei todos aqui, só que eu mudei a ordem. Tá? Tem o segundo frame que fala sobre o criador, arquétipo, o arquétipo do criador. Já que nós estamos falando de conteúdo, né? Do SED, segurança, educação, desenvolvimento e diversão, também tem a questão que muitos falam de criatividade, de ludicidade, e acabam indo para um lado que não conectam com o processo pedagógico. Acho que foi isso que tu tentasse escrever, ou eu que quero entender isso, porque o meu discurso é muito em cima disso, Rafael. Porque todas as ações pedagógicas, elas têm que ter um objetivo e essa ludicidade. E eu gostei que tu classificasse como modismo. Me explica um pouquinho essa classificação de modismo pelas redes sociais, valorização excessiva do criar e variar constantemente brincadeiras, brinquedo, músicas. Então, essa coisa, eu fui buscar isso, o arquétipo do criador, que é Carl Jung, isso é uma coisa de psicanálise e tal, quem quiser buscar sobre os arquétipos é uma coisa mais profunda, mas eu busquei esse, porque é o seguinte, a criatividade ela é extremamente importante, e muita gente hoje acredita que ela surgiu agora, não é verdade. A Denise, lá em São Luís do Maranhão, já fazia aula historiada em 1980, criando cenário, fazendo uma série de coisas. A Sandra, quando não tinha escorregador, ela improvisava um banco, ela pintou lá e se
tornava um escorregador e na imaginação da criança isso era feito. Isso tudo está correto. O que está acontecendo é que hoje, como a gente tem um mercado muito competitivo, as pessoas acabam extrapolando. E muita gente não se atenta ao que é a aula. A aula, ela não é um parque de diversões em que a criança vai entrar, vai sair e não vai levar nada, ela só vai levar a diversão. Ela tem que evoluir. Essa evolução acontece em cima de um planejamento, de uma metodologia adequada. A diversão é a forma como você vai envelopar a sua aula. Porém, ela tem que ter um objetivo. E a criança, em última instância, ela está ali para aprender a nadar. Se você for numa aula que é só de diversão e não agregar nada para isso, foi uma aula divertida, só isso. Ela tem que ser... E eu vou completar com o frame 7, que fala da experiência, né? Tu usa uma frase do Peter Drucker, mas a experiência do cliente e o sucesso do cliente. Isso quer dizer que o nosso cliente é o bebê e a família. O bebê ou a criança tem que se divertir, mas tem que se desenvolver e tem que aprender. E a família tem que ver isso. Por isso que a criatividade, por isso que o processo pedagógico, por isso que as nossas intervenções, elas têm que estar voltadas exatamente para a experiência que a gente vai... tem que pensar acima daquele exercício. Aquele exercício está proporcionando uma experiência. E o que vai durar isso? O que vai durar em relação ao processo pedagógico, em relação à memória afetiva? E o pai está olhando isso. Exatamente. Então, eu já vou fechar essa da diversão. Eu não sou contra ter inovação, eu não acho que as pessoas não devam fazer coisas novas, eu não acho que as pessoas não devam criar brinquedos, eu só acho que isso tem que estar dentro de um contexto. E, às vezes, eu vejo alguns profissionais, tem muitos muito bons, mas alguns profissionais que perdem muito mais tempo em criar um novo exercício, em criar um novo material, e aquilo é muito legal, ele se fecha em si, ele não está amarrado com todo o processo, né? Com relação à experiência, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos basicamente, tecnicamente não é muito correto isso que eu vou falar, mas fica mais fácil de entender. Imaginem que a criança é o consumidor do serviço, ela está ali, então você tem que fazer uma aula que ela goste. Só que o adulto, o pai, quem paga o serviço, ele é o cliente. Se a criança gostar, mas o pai não gostar, você tem algum problema. Se o pai gostar, mas a criança não gostar, você tem um outro problema. Então, você tem que pensar nos dois. E pensar nos dois significa que o pai colocou a criança ali para que ela se desenvolva na natação, que ela aprenda a nadar, que ela aprenda técnicas de segurança, né? Tudo isso regado com diversão. Se você não estiver fazendo isso, ou seja, se não estiver tendo essa evolução, você vai ter um problema. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nisso. E um fator muito importante para o profissional que queira trabalhar com bebês e crianças. Ele tem que se adaptar. Quando está dando aula, a linguagem é para uma criança, dependendo da faixa etária. Se é bebê, se é uma criança de 4, 5, 6, 10 anos, ele tem que saber falar, tem que saber conversar nisso. E em muitos momentos, ele tem que conversar com o adulto. E quando ele for conversar com o adulto, ele tem que conversar como adulto. Ele tem que saber falar com o pai, ele tem que saber justificar o que ele está fazendo, ele tem que dar, olha, esse exercício serve para isso, nós estamos desenvolvendo isso, ou aquilo outro. Porque isso gera no pai confiança, gera no pai, mas o meu filho vem aqui para brincar? Não, teu filho, essa brincadeira está levando a este outro passo. É uma coisa programada. Por isso que quando eu estou dizendo que a aula divertida é legal, mas se ela não tiver se ela tiver um fim em si mesmo, se ela não levar a um outro processo, o pai vai chegar a um determinado momento e falar, meu filho não está evoluindo. E aí, você perde. Perfeito, porque olha só o que eu vou te dizer. Eu tenho que aproveitar os ganchos aqui. Tu falasse, a questão é tu
tu como profissional, te posicionar no objetivo do teu trabalho. Tu tem que ter uma estrutura do trabalho, tu tem que ter um objetivo em cima do objetivo. Daqui a pouco até pode ser, não necessariamente precisa ser a segurança, não necessariamente precisa ser o desenvolvimento, mas tu tem que te posicionar e deixar claro isso. E quando tu fala em justificar para os pais, é uma das coisas que eu mais bato no curso, é exatamente isso. Tu ter uma conversa com o pai justificando a ação, porque às vezes a criança está ali fazendo em cima de um tapete, engatinhando, recém-levantando. O pai, ele não tem a noção que aquilo é um grande exercício do desenvolvimento do tônus da criança. E o profissional sabe. Então, nós temos que ter insights de, na aula, saber aproveitar a oportunidade que a criança cria e justificar para os pais, para ele começar a valorizar. Perfeito, adorei isso, porque é importante a gente ter essa questão, por isso que eu queria chamar para a questão de posicionamento. Rafael, eu vou abrir aqui para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, porque daqui a um pouco a gente vai ter que finalizar, eu quero deixar para alguma pergunta. E nós tivemos uma colega que me fez uma pergunta, a Urana. Alô? Ela perguntou fazer estímulos em bebês em banheiras com frio. Não, eu acho que a banheira não pode estar com frio. E a alternativa é tu estimular a criança na banheira. Então, se por acaso tem uma piscina externa que não tem condições, porque existe uma condição mínima para trabalhar com bebê, de temperatura, de qualidade de água, e que se não tem essa condição mínima, tá? Tem que fazer, pode fazer na banheira, é uma boa alternativa, tá? Então, eu queria responder essa pergunta, Rafael. Agora, além de tudo, de posicionamento que eu falei, e tu falaste de justificativa, tu tem um papel social, certo? Então, sem dúvida nenhuma. O nosso mercado, além de trabalhar com desenvolvimento, trabalhar com aquelas coisas fofas que dá vontade de apertar, tá? A gente tem uma razão social que é o afogamento. Eu queria deixar aí, porque tu é uma das autoridades maiores em relação a isso, de como o profissional e a escola de natação devem se posicionar frente a esse papel social que não vai ter vez quem não tiver ligado na questão social. Então, naturalmente, hoje, toda empresa, de todo segmento, ela tem que ter um propósito, uma missão. E, naturalmente, uma escola de natação ou um personal aquático que tenha a sua microempresa, ele tem isso como natureza do seu trabalho, que é a preservação da vida num ambiente que não é o ambiente natural do ser humano. A água não é nosso ambiente natural. Ela dá muito prazer, mas para que você tenha prazer, você tem que saber respeitá-la, você tem que saber os seus limites. E para isso, a aula de natação é essencial, né? A natação ela é muito vista como esporte, o que está correto. Porém, quantos nadadores que a gente tem que começam na infância e que se tornam atletas? 1, 2, 3% desse volume que a gente tem? Então, o que nós estamos criando ali são pessoas, um lema que a Sandra criou lá atrás e que a gente sempre fez, a criança, na nossa academia, ela não entrava para nadar. A criança, ela inclusive aprendia a nadar, porque o nosso objetivo é fazer com que ela gostasse da água. Para gostar da água, você tem que ter um ambiente, como a gente já falou, tem o SED, todo esse processo. Porém, a questão da segurança aquática, ela é essencial dentro da filosofia do nosso negócio. Por quê? São 5.700 mortes por ano, quase 100 mil afogamentos por ano. Tu colocaria como a principal causa que os pais levam as crianças numa escola de natação
essa problemática do afogamento ou tu acha que se mistura com outros fatores? Não, a primeira continua sendo a questão da prevenção. O pai nem fala muito, ele quer se prevenir, né? É que a gente teria que entender, eu não sei se a gente tem tempo, mas a gente teria que entender um pouco da história. O que acontece é o Não, seguinte, a criança... Ravelli, nós não temos muito tempo, tem que ser sucinto aqui. Daqui a Tá 10 bom, minutos a gente finaliza. mas eu só falar um negocinho rápido. É o seguinte, na história, a criança passou a ser centro da família depois da década de 60. Antes, a criança era um agregado da família. E no século XIX, a criança era só mão de obra. Ela vinha com 7, 8 anos, ela já tinha que estar produzindo, porque a gente estava no campo, blá, 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 blá. A partir do momento que ela se torna o centro da família, a família faz qualquer coisa pela criança. Nós somos assim. Os nossos filhos, quanto você escuta, vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E a natação entrou nisso. Inclusive, é uma frase que eu criei lá em 2007, ou 2008, ou 2009, sei lá, um daqueles momentos em que o país estava relativamente bem, em que a classe média, média baixa, ela colocou a natação na cesta básica dela. Olha, meu filho tem que fazer isso, 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 e tem que fazer natação. E aí a questão da segurança falou mais alto, né? E ela continua falando, até porque a gente sabe que são 5.700 mortes por afogamento, quase 1.000 de 0 a 14 anos por ano. São 100 mil, estima-se que mais de 100 mil afogamentos por ano, sendo que uma boa parte delas deixa sequelas, porque a gente tem afogamentos com sequelas e sem sequelas. Com sequelas, você tem criança que pode... Tem uma menina, infelizmente a Flávia, que ficou com o cabelo preso, com 10 anos de idade, hoje está com 30 e vegeta numa cama. É que a gente não tem muita noção disso. E o nosso trabalho, do ponto de vista social, é fundamental, porque nós somos quem está ensinando a pessoa a se relacionar com o ambiente aquático. Nós temos a oportunidade não só de ensinar a nadar, mas de falar sobre ralo de fundo, falar sobre cerca de proteção, falar não corra em volta da piscina, conscientizar os pais que num churrasco ele não pode deixar o seu filho solto, uma criança nunca pode supervisionar outra criança dentro da água, porque criança é criança, ela vai esquecer e a outra menor vai acabar se afogando. Então, isso é um trabalho social. A gente não percebe a dimensão do que a gente faz, só percebe, e deve ter casos aqui de pessoas que estão assistindo, no momento que alguém fala, olha, aquilo que você falou aqui para o meu filho, nesse fim de semana, ele caiu, ele se virou, ele voltou, ele fez, ele resolveu. Não sei se vocês viram aquele caso que aconteceu em Maringá, que era aluno da SEMS, que é uma amiga nossa, que faz um trabalho espetacular nessa área, que a criança caiu, ela conseguiu ficar mais de 1 minuto sozinha, se segurando, até que o irmãozinho menor, que também fazia, o maior, que também fazia aula, viu, ele não pulou na água, que é muito natural para tentar ajudar, ele foi a chamar um adulto, porque isso foi falado para ele, ó, você não pode pular se tiver alguém na água, você vai chamar um adulto, porque o risco de os dois se afogarem ainda era maior. Então, isso é o nosso trabalho social. Quando você vê um negócio desse, isso paga tudo que a gente está fazendo. Então, essa é a nossa função. Eu me lembrei de um caso que aconteceu isso. Estou todo arrepiado aqui, sabe, de me lembrar de um aluno nosso que se salvou por causa das nossas aulas de natação. Rafael, aqui, ela colocou que tem aluno de 5 a 7 anos que não gosta da água. Eu vou dizer assim, ó, é uma idade que eles enlouquecem. Então, a metodologia que foi utilizada foi muito quadrada, porque 5 a 7 anos eles exploram muito a água. Então, tu tem que focar no domínio das habilidades aquáticas para ele poder ter o domínio do corpo dele dentro da água. E ela ter que fazer um resgate, ela tem alunos procurando ela pós afogamento em piscina de casa. É isso aí. Esse é o mercado que a gente está trabalhando. Está acontecendo muito. Está acontecendo muito. E os afogamentos em residência são muito. Residência, chácara, são os que mais acontecem. Sabe que quando eu estava organizando essa live, pensando nela, eu convidei, eu nem tinha conversado contigo ainda, eu chamei um sobrinho arquiteto
Só que ele disse que não trabalhava muito com piscina, que eu queria ver essa questão. Aí, quando tu me deste a resposta positiva, eu disse, não vou convidar mais ninguém. Com o Rafael aqui, eu não ponho mais ninguém. Mas assim, ó, Rafael, eu procurei um site de piscinas e cada piscina linda, porque hoje em dia a pessoa valoriza o imóvel que tem piscina. Sem Valoriza o dúvida. imóvel. Nenhuma com cerca. Nenhuma. Então, hoje em dia, o pai, a mãe, a família, ela sabe, ele está vendo o risco todo dia ali. E se tem uma criança nessa idade de 5, 7 anos, e digo mais, os amiguinhos vêm almoçar na casa dele. Então, é um risco que às vezes tu nem sabe, o teu filho está indo lá. Deixa eu te contar uma coisa. Pra você ter uma ideia, esse é um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil. O brasileiro, ele é um povo muito relaxado do ponto de vista de ser mais tranquilo, né? A gente não leva muito a sério esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, existe a Associação de Escolas de Natação dos Estados Unidos, seria o equivalente à nossa UNEM aqui. E a gente vai lá desde 2007, eu vou todo ano para a conferência deles. E chegou um determinado ano, eu sou muito amigo do pessoal que faz, inclusive é nosso parceiro aqui no Brasil, que é da Stop Drowning Now, que é uma entidade que luta contra os afogamentos lá nos Estados Unidos, uma ONG, né, e a gente é parceiro deles, a gente representa eles aqui no Brasil. E eles estavam me contando... Do Safer Tree? Do Safer Tree, são eles, tá? Então, conversando com eles, eles falaram uma coisa, olha, para forçar os hotéis, né, porque o hotel também é assim, não é só as casas, os hotéis estão assim aqui no Brasil. Para forçar isso, hoje foi deliberado, isso já faz uns 6 ou 7 anos, eles não fazem mais nenhuma conferência, as conferências são de 400, 500 pessoas, eles não fazem mais nenhuma conferência em hotéis em que não tenham todas as medidas de proteção. Por quê? Porque eles falam, se eu vou num hotel em que a coisa não está sendo feita e eu advogo isso, como é que eu posso me sentir bem? Então, são pequenas coisas que a sociedade vai fazer. Nós vamos ter que chegar nisso aqui. Porque isso que você está falando, um dos objetivos que a gente tem no futuro é pegar as arquitetas que a gente tem aqui, a Patrícia Totaro, que a gente já conversou, a Flávia Ruccelli, que também é outra grande arquiteta desse mercado que está surgindo agora, é começar a conscientizar isso. Como é que nós vamos trabalhar junto aos arquitetos para que eles também nos ajudem nessa batalha que não é só nossa, é de todo mundo, porque num rio eu não consigo cercar, na praia não são todas que a gente consegue colocar o guarda-vidas, que é um grande profissional que também não é valorizado da forma como deveria. Por isso que, inclusive, só uma coisa, não chamem de salva-vidas. Ele é guarda-vidas. Salvar a vida é só no momento que o problema já aconteceu. O objetivo é que ele guarde a vida, ou seja, que não precise chegar naquele ato de resgate, que é o que nós fazemos de alguma forma. Nós temos que passar essa mensagem para todo mundo, para que as pessoas se conscientizem, porque a conscientização ainda é o maior remédio que a gente tem para esse grave problema que a gente enfrenta no Brasil ainda hoje. Rafael, olha... Podia ficar mais 1 hora aqui. Tu ia ficar sem voz. Eu sei que bebe bastante água. Daí uma consideração final sobre a temática de que é uma grande oportunidade, eu coloquei, trabalhar com natação de bebês. Finaliza aí para nós. O que eu poderia dizer, primeiro agradecendo pelo espaço, né? Toda vez que a gente pode falar, ainda mais nesse final, faz parte da nossa missão de vida, que é conscientizar as pessoas sobre a questão da segurança aquática. Então, obrigado pelo espaço. Eu vi que tem mais de 50 pessoas presentes, o que é um número bastante significativo, e depois outras vão assistir, então já agradeço. Mas eu queria deixar muito claro o seguinte, a gente tem rodado e conhece gente de boa parte do mundo. A natação infantil e a natação para bebês é uma profissão, ou é uma atividade que só está crescendo e só vai crescer, porque hoje se percebe o quanto a água e a
aprender a se relacionar bem com ela desde cedo é importante. Então, o profissional que souber investir nisso, que for pelo caminho correto, não vá pelo caminho da coisa, eu sei cantar uma musiquinha aqui, isso não vai dar mais resultado para frente. Não tenho nada contra as músicas, acho muito legal, mas você não pode se basear simplesmente em repetir exercício, você tem que entender do que você está fazendo, né? Isso é fundamental. Nós temos uma pesquisa australiana que foi feita lá em 2013 que mostra os benefícios da natação das crianças que começam na mais tenra idade, lá 3, 4, 5, 6 meses, quando ela chega aos 5 anos, comparada com crianças que não tiveram a mesma oportunidade, ela chega muito mais preparada para a vida escolar. Ela tem muito mais conexões, ela tem muito mais ganhos, não é só físico, é intelectual também. Então, é cognitivo. Então, nós estamos ajudando no desenvolvimento das pessoas. Quer coisa melhor do que isso? Você contribuir para o desenvolvimento correto de pessoas. Então, você está numa profissão que é linda, só que tem que se dedicar. Eu agradeço demais. Essa live vai ficar gravada aí, logo, agora eu já vou salvar, depois vou jogar lá para o YouTube. Queria agradecer, um beijo no coração de vocês aí. Segue com a tua missão de levar, e tu tá nos ajudando muito, fortalecendo a natação de bebês. A última coisa que eu queria dizer, o pessoal que não consegue, entra lá no INAT, se não, me manda um direct que eu direciono o material, eu direciono o canal do INAT, que é um canal de grande fortalecimento da natação, e é essa a nossa missão. Muito obrigado, Rafael. Até mais. Obrigado. Obrigado Agradeço a todos que estiveram vocês. aqui com a gente. Tchau.